vai ter deficiência alimentar com o tempo. E recentemente, não sei quem tem sobrinhos, filhos, netos novinhos, teve há pouco tempo a discussão do estado dos plásticos com o tal do BPA, né? Era um componente dos plásticos, fazia-se, né? Ele tinha umas características interessantes, então fazia-se muito produto para beber, mamadeira, chupeta, potinho, só que descobriu-se que com o aquecimento desse plástico eles liberava toxinas. Então você pode ver quase todo produto, quase toda mamadeira hoje, para criança que você vai ver, está escrito ou é BPA free, ou vai estar escrito não contém BPA, ou é sem BPA. Deixa eu falar, é disruptor endócrino. Você já ouviu falar nisso? São moléculas que o organismo, quando a gente ingere essa molécula, o organismo acha que você está ingerindo um hormônio, principalmente o hormônio feminino. Ela tem uma estrutura semelhante ao estrógeno, diminui a fertilidade masculina seguramente. Como é que é o nome do negócio? Disruptor endócrino, alguns chamam de hormônios ambientais, outros chamam de. Não é disruptor, fugiu outro nome, mas enfim. São várias moléculas que já existem. Os fitalatos também são, que são outros aditivos de plástico, né, plastificantes. Eles têm essa propriedade. O organismo, ele entende aquilo com a molécula parecida com a estrutura do estrógeno, que é o hormônio feminino, ele acha que você está ingerindo o hormônio feminino. Tá certo? Isso diminui a fertilidade masculina e para as mulheres aumenta câncer de mama e útero, que são câncer hormônio dependentes. É como se as mulheres estivessem ingerindo um excesso de hormônio, que também faz mal para as mulheres. Então, isso daí já existe bastante estudos sobre o disruptor endócrino, você pode procurar aí. Eles dizem o seguinte, que os jovens, homens jovens, na Inglaterra, eles eram menos férteis do que os homens de 50 anos. E a justificativa não é que eles deixavam de ser férteis, mas eles tinham a fertilidade diminuída e a justificativa eram esses hormônios ambientais aí.